Meus queridões, minhas queridonas, tudo certo com vocês? Voltamos das férias, então. Eu também dei uma paradinha e estou voltando hoje para continuar as nossas conversas de sociologia, de ciências humanas, aquelas dicas para redação e para linguagens também. E vamos lá, né? Vamos aí, juntar energias, lembrar dos nossos projetos, lembrar do que a gente quer para a nossa vida e sem descanso, sem deixar essa peteca cair, vamos tocar, estamos no finzinho de julho, começo de agosto, para a gente tocar com todo esse empenho, com todo esse ritmo, com toda essa vontade para chegar lá no fim de outubro e destruir essa prova do Enem, hein? Quero só ver, vamos comer com farinha essa prova do Enem, sem dó. Legal? Pessoal, sociologia, a gente voltou das férias com um tema muito importante nessa primeira questão. Legal? A gente vai falar de um tema fundamental na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, que determina uma série de realidades políticas, culturais e sociais e que estão muito fortes, que estão muito vivas no debate contemporâneo aqui no Brasil, sobretudo a partir de 2013. Legal? Estamos falando, anota aí, olha o caderninho que o Paulo já cunhou de caderninho do Leonardo, fico muito feliz com isso, né? Botou aí na frente do seu caderninho, o caderninho do Leonardo, é o caderninho do Enem, anota aí, sociologia, tema fundamental, certíssimo para todo o Enem, movimentos sociais, perfeito? Movimentos sociais. É um tema fundamental da sociologia, é um tema fundamental da história, é um tema fundamental da filosofia contemporânea, é um tema muito importante para a geografia humana, para a geopolítica principalmente, ok? E que vai estar lá, sempre esteve no Enem desde o seu começo, desde a sua primeira prova de 1998 e vem comparecendo muito mais desde 2009 até 2014. Legal? Prova de 2015 não vai ser diferente, movimentos sociais. E olha só, dica para você, hein? Dica, deixa eu fazer aqui um chute para a prova de 2015. As manifestações sociais que vêm ocorrendo no Brasil com mais força desde 2013. Ok? Eu tenho certeza que esse é um ano propício para essas manifestações sociais aparecerem no Enem. Porque se elas começaram a eclodir com mais força lá em 2013, né? Vamos lá, junho e julho de 2013, essa prova provavelmente já estava pronta de 2013. Então não há tempo. Em 2014, talvez os autores, talvez o INEP, talvez quem pense o Enem se sentiu assim um tanto quanto incomodado de colocar esses temas das manifestações sociais na prova, porque haveria Copa do Mundo ano passado, então esse processo de vir às ruas dos brasileiros ainda estava rolando. E não parou, né? Não parou. Nós fomos às ruas durante a Copa do Mundo e agora, no começo desse ano, nós também vimos uma série de manifestações sociais a nível nacional, mobilizando muitas cidades, milhares de brasileiros. Então, esse tema já está aí na pauta há algum tempo e eu estimo que ele possa aparecer na prova de Ciências Humanas, quiçá na redação de 2015, tá bom? Movimentos sociais, que é sim o que aconteceu aqui, ou o que vem acontecendo desde 2013. Então, olha só, como é que a gente pode conversar sobre movimentos sociais? Vamos dar um exemplo? Vamos pegar um exemplo e tentar entender alguns mecanismos sociológicos de movimentos sociais. Vou usar o exemplo clássico que quase todo professor de sociologia usa na sala de aula. MST, né? O movimento dos trabalhadores rurais sem terra aqui no Brasil. Denise e Paulo, vocês sabem em que cidade o MST foi fundado oficialmente?
Mato Grosso, a tua reflexão é boa, Paulo, porque Mato Grosso, né, um estado com muita agricultura, poderia ter saído de lá. Não. São Paulo, Paraná? São Paulo também, né, com um interior muito forte em termos rurais, poderia ter saído de lá, mas foi no Paraná. Foi no Paraná, em 1984, Denise, na cidade de Cascavel, foi fundada aqui no sudoeste do Paraná, com uma forte presença de gaúchos. Ali foi fundado oficialmente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eu faço referência aos gaúchos de Cascavel porque o Movimento do Sem Terra é, inicialmente, um movimento do Sul, ok? É uma reivindicação dos trabalhadores aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e que, com toda essa colonização dos gaúchos do interior brasileiro, que vai passando pelo sudoeste do Paraná e vai adentrando aqui Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, como eles chamam lá, e que hoje já está chegando no Pará, né? Você chega em algumas regiões do norte do Brasil e tem lá os gaúchos com as suas técnicas agrícolas, com todo o seu empreendimento rural, plantando soja, criando gado. O MST, pessoal, qual é a reivindicação do MST? Então anota aí no seu caderninho, se você anotou movimentos sociais, risca, faz uma flechinha e reivindicações. Todo movimento social surge a partir de uma reivindicação. Eles entendem que há um problema na sociedade e esse problema precisa ser resolvido. Eles vão se organizar para fazer essa reivindicação, para pedir essa resolução. Para o MST, qual é o problema no Brasil? O problema é a divisão de terras. Segundo o MST, desde o início da colonização do território que veio a ser o território do Brasil, as terras estão sendo divididas de uma maneira desigual. Em outras palavras, há uma concentração de terras no Brasil que produz desigualdades sociais, uma série de desigualdades sociais. Isso você aprendeu nas suas aulas de história como latifúndio, perfeito? É uma tradição, podemos dizer assim, da formação do Brasil. Lembra lá da sua aula de história? Na quinta série você deve ter tido essa aula. Qual é o tripé da colonização brasileira? Da colonização brasileira, principalmente até 1888, 1889, momento de início da modernização brasileira com a abolição da escravatura e com a proclamação da República. Qual é o tripé da colonização brasileira até então? Trabalho escravo, monocultura de exportação para ser vendida lá fora e latifúndio. Perfeito? Eu te digo que desse tripé, o único que mais ou menos caiu foi o trabalho escravo, para hoje, 2015. Perfeito? Porque o latifúndio e a produção agrícola para vender lá fora ainda são fundantes, determinantes da realidade econômica, política e social do Brasil. Então, olha só que interessante, nós ainda somos o maior produtor de café do mundo. Nós ainda somos o maior produtor de cana-de-açúcar. Esse ciclo da cana, esse ciclo do café que você estudou nas aulas de história, eles não acabaram. Eles ainda continuam em pleno processo de desenvolvimento. Nós somos um dos maiores produtores de soja, de milho, de carne vermelha, de porco, frango. Então, produtos de matéria-prima, produtos primários do campo, nós ainda somos produtores muito fortes a nível internacional. Qual é o problema? O problema é que nós produzimos esses produtos e vendemos lá para fora assim, do jeito que eles são, minério de ferro para a China, por exemplo. E lá eles são manufaturados, industrializados, geram valor para os produtos feitos e são vendidos no mundo todo, inclusive para nós mesmos. Né? Olha só para você pensar no assunto que é interessante. Café solúvel. Né? Café solúvel, né, pessoal, tão tomado aqui no Brasil, no país que mais produz café. Pois é, a tecnologia de produção do café solúvel vem lá de fora.
A gente produz o café, mas o café se torna solúvel e agrega valor ao produto lá fora. Então, olha que interessante. Pense aí, vai lá no supermercado e faça a comparação. O que custa mais caro? Meio quilo de café normal ou meio quilo de café solúvel? O café solúvel, né? Ele é mais caro. Só que nós ainda não detemos, ou pelo menos nós ainda não estimulamos efetivamente a produção desse tipo de produto aqui no Brasil. Nós ainda temos uma economia solidamente, né, na produção de matérias-primas, de produtos primários do campo, em grandes porções de terra controladas por poucas pessoas, o latifúndio. O MST vai dizer, essas terras precisam ser divididas de uma maneira mais igualitária. Interessante você pensar que a segunda resolução da Revolução Francesa, em 1789, foi a reforma agrária. E nós ainda não fizemos ela aqui, ou vou tirar o ainda, para ser mais neutro no meu discurso. Nós não fizemos a reforma agrária que a França, em sua modernização, lá em 1789, fez. Ou, pelo menos, deu alguns passos mais efetivos para a reforma agrária francesa. Nós ainda não fizemos isso. O MST faz essa reivindicação. Quem tem que fazer a divisão de terras, a reforma agrária, é o Estado. O Estado brasileiro. Mas se o Estado é leniente, é lento, demora para fazer essas reformas, o que o MST vai fazer? Ele vai agir. É aí que está o ponto dos movimentos sociais. Eles não só têm uma reivindicação, anota aí, segunda flechinha. Além de uma reivindicação, eles fazem a ação. E qual é o sentido da ação dos movimentos sociais? Anota aí, ó. Pergunta, qual é o sentido da ação dos movimentos sociais? Pressionar o Estado para atender às suas reivindicações. Perfeito? Pressionar o Estado para atender às suas reivindicações. Seja lá quais forem essas reivindicações, o movimento social vai pressionar o Estado para atendê-las. Então, como é que o MST faz isso? Invadindo terras que eles chamam de improdutivas. Então, essas grandes fazendas estão lá fechadas, não estão produzindo nada. O MST vai lá, invade, acampa nessas terras e diz assim, olha, agora é a hora do governo comprar essas terras, ok? Pagar os seus donos e loteá-las, dividir de acordo com as famílias que estão no cadastro, que estão esperando as suas terras. Perfeito? Então aí, pessoal, que vem a polêmica do MST. E é por isso que sociologia não é um assunto tão exato quanto a química do Paulo. Porque enquanto eu estou fazendo aqui a minha explicação do MST, você pode estar falando, pô, mas eu não gosto desses caras. Eu não acho isso certo. Perfeito, pessoal, isso é política. Ok? E nós vivemos em uma sociedade democrática, onde diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista lutam, se degladiam para a determinação das leis e a determinação da realidade. O MST se coloca nesse debate dessa maneira, né? Oficialmente dizendo que eles não geram violência, que eles geram invasões em terras improdutivas. Mas, se você está pensando que a coisa não é bem assim, vamos lá, vamos estudar, vamos ler, vamos atrás dessas informações para definir a nossa opinião. No entanto, aqui para o Enem, eu não quero saber necessariamente a sua opinião sobre o MST. Eu preciso que você saiba que a lógica da ação de todo o movimento social é a pressão para cima do Estado. Ok? É isso que o Greenpeace, outro movimento social que se transformou em uma ONG, uma organização não governamental, faz. O Greenpeace, que luta pela preservação ambiental, pelo conceito de sustentabilidade, nasceu lá na Holanda e virou um movimento global, ok? Nós poderíamos pensar também em todas as manifestações sociais contra a globalização que começaram lá em 1999 em Seattle e se espalharam para qualquer reunião do G8, né? Dessas nações mais ricas, ou do FMI, ou do Banco Mundial. E nós podemos pensar nas manifestações sociais que surgiram aqui no Brasil, cada uma pedindo uma coisa, né? Assim, em 2013,
Tudo começa em razão de demandas do MPL, do Movimento pelo Passe Livre, aquele movimento paulista que pede a gratuidade de todo o transporte público. Se todo o acontecimento de 2013 começa ali em demandas relacionadas ao transporte público, elas vão eclodir para uma manifestação contra a corrupção, por uma manifestação, né, contra o Mais Médicos, por uma manifestação contra os gastos com os eventos esportivos internacionais, 2014 e 2016, e uma gama de bandeiras políticas que se aglutinaram nas manifestações de 2013, que em 2014 foram mais específicas contra a Copa do Mundo e agora em 2015 também mais específicas, né? Nessa luta política entre apoiadores do atual governo e pessoas que são contra o atual governo. Então isso é política, pessoal. Isso é democracia. Se levantar e se colocar no debate público. Ainda bem que estamos fazendo isso, né, pessoal? Se você está se colocando de um ponto de vista ou outro, eu como sociólogo e como professor, peço para você dar um passo atrás das suas opiniões, das suas posições políticas e observe que vir à tona, vir publicamente como movimento social, como manifestação de rua, é interessante para a consolidação da democracia, porque democracia é debate, é discussão entre pontos distintos, ok? Não é só formar um consenso, é levantar essas diferenças políticas na arena pública, coisa que infelizmente o Brasil não tem muita tradição. Perfeito? Vocês foram às ruas em 2013? Paulo, você tinha tempo para ir às ruas em 2013? Infelizmente não. Né? Eu também tive pouco tempo para manifestar-me democraticamente em 2013. Denise foi lá? Não, os alunos eles realizavam convites. E acho que essa participação do professor junto com os alunos também é algo salutar, né? Até porque ele começa a discutir, né, a não ter simplesmente aquela opinião de senso comum. O posicionamento, aceitar o contrário, e essa é a maior dificuldade. São as opiniões opostas, que algumas pessoas não têm ainda essa maturidade para entender que as opiniões são opostas. E é isso que leva muitas vezes ao bem comum. Se todos pensássemos da mesma forma, não teriam manifestações, tudo seria acatado normalmente. Então a ideia de uma manifestação é justamente alterar um cenário que muitas vezes não é para o bem comum, mas para minorias, pelo menos assim que eu entendo. Não, perfeito, Denise. Eu acho muito interessante a sua contribuição à aula, porque você nos ajuda a entender o seguinte: quando você tem só um ponto de vista, só um posicionamento permitido na arena pública, isso tem um nome, é ditadura. Ok? É ditadura. E esse é o problema da ditadura militar, da ditadura civil de Getúlio Vargas e outras ditaduras e autoritarismos aí, mundo e história afora. É quando você tem só uma opinião, só um posicionamento permitido. Quando você se opõe, quando você questiona, isso vira crime. Né? E esse é o problema da ditadura, esse é o problema do autoritarismo, e é por isso que essas pessoas, essa pequena parcela da população brasileira que veio às ruas no início de 2015 pedindo a ditadura militar, elas estão enganadas, elas estão com todo o meu respeito às suas pessoas, mas sem nenhum respeito meu às suas opiniões políticas, vocês estão errados. Além de estar sociologicamente incorretos. Porque se você vai se manifestar politicamente na rua, reivindicando uma ditadura, pronto, você tem aí uma contradição em termos. Né? Porque é exatamente isso que você não pode fazer em uma ditadura, se manifestar. Agora, é hora de anotar lá no caderninho, estudar a ditadura militar, até para ver como era o cenário brasileiro daquele período, né? De que maneira que a música acontecia naquele período, por meio de metáforas, para não dizer exatamente a opinião, né? E as pessoas que diziam essa opinião de forma muito clara, nós sabemos o que aconteceu com elas, né?
Tema sempre quente para o Enem, né, pessoal? A história da ditadura, a sociedade da ditadura, a cultura da ditadura. A Denise, por exemplo, está se referindo à censura que muitos artistas tiveram que driblar para poder dizer o que eles queriam dizer, porque eu não sei se vocês sabem, eu não sei até se a gente já tratou disso aqui nas aulas. Sim, né? Já, né? Toda a produção artística, todo livro precisava passar por uma censura, né? Então nós temos aquela beleza daquela reflexão do Chico Buarque em Cálice. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos entender como os movimentos sociais, em contextos democráticos, pressionam o Estado. Essa é uma reflexão sociológica que vocês precisam guardar para o Enem. Ela veio explicitamente dessa maneira na prova de 2011. Olha lá comigo. Então, por favor, a questão 18 da prova de 2011, a prova oficial, dizia assim, ó. Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses, como o MST e as ONGs, tiveram destaque ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas. É isto mesmo que a gente estava conversando aqui, né? Diferentes posições políticas sendo colocadas na arena pública, no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado, na relação dessa multiplicidade que é a sociedade com o Estado. Perfeito? O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo de construção democrática. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo de construção da democracia. Perfeito, né, pessoal? Então, dica para vocês aqui. Toda vez que vocês forem debater um assunto, a pior posição que vocês podem tomar é querer anular a posição do outro, a posição de quem vocês estão falando, com quem vocês estão falando. E muitas vezes é isso que acontece nas redes sociais aqui no Brasil. A rapaziada, né, acha, sei lá o que eles acham. Presidência, né? Essa última eleição que teve em relação aos presidentes. Pois então, né? Vida ou morte. Pessoas brigaram, sem saber, inclusive, quem que é mais importante na votação? É o presidente ou é a questão legislativa? E as pessoas assim, né, se colocando de uma maneira assim, radical, ou você, né, está comigo ou você está morto. Exato, né? É radicalismo total. É um radicalismo que peca por não perceber este fundamento da democracia. Você precisa dialogar. E se você quer que o outro escute, a primeira coisa que você tem que fazer é escutar o outro. Então, considerem, pelo amor de Deus, a etimologia da palavra conversar. Pensem na etimologia dessa palavra. É versar em conjunto. É construir versos a 2, a 3, a 4, a 5. Ora, para nós construirmos versos em conjunto, a primeira coisa que eu preciso fazer é escutar o outro. E neste mundo de redes sociais, neste mundo de selfies, neste mundo onde cada vez mais o indivíduo é o protagonista, parece que a gente está mais preocupado em falar do que escutar, não é? Então, fica um pouco quietinho e escuta o que estão dizendo à sua volta. Legal? Para justamente se posicionar diante do que você está escutando. Para expor a sua opinião de acordo com o que você está escutando. Perfeito? Só assim você pode reivindicar que o outro considere a sua opinião no debate também. Voltemos ao texto, porque ele vai fazer a seguinte reflexão. Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática. Por quê? Porque os movimentos sociais constroem democracia? Porque determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas? Não, eles não determinam o papel do Estado. Nada. Né? Eles pressionam o papel do Estado, eles pressionam o Estado, mas quem determina as ações do Estado é o
Estado. Então a toma cuidado. Toma cuidado, perfeito? Os movimentos sociais não estão dentro do Estado. Os movimentos sociais estão fora do Estado, pressionando ele. É o Estado que vai decidir se aceita a reivindicação dos movimentos sociais e estabelece políticas públicas de acordo com aquelas reivindicações. Maravilha? Então a está errada. Continuemos. Aumenta um clima de tensão social na sociedade civil? Sim, aumentam, mas isso faz a questão, a alternativa ser o gabarito? Não, porque democracia não é tensão social, é diálogo entre opostos, que constroem um consenso em que as minorias não são esquecidas. Perfeito? Então a tensão social é um elemento dado da democracia. No entanto, não é assim que os movimentos sociais contribuem para construir a democracia. Perfeito? Errada. C. Pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Perfeito, não estou vendo nada errado com a C, continuemos a leitura. Privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais. Pessoal, vocês poderiam achar que essa está correta, mas olha assim, ó. O MST, qualquer movimento social, deixa eu usar o exemplo que eu estou usando. Se vocês forem escutar o MST entende que a reforma agrária é boa para o Brasil inteiro, para todas as parcelas da população. Por exemplo, eles vão dizer o seguinte... boa parte de quem sai do campo, de quem não tem emprego no campo, vai para as cidades em busca de trabalho. Mas como não tem qualificação, como não tem onde trabalhar, como não tem onde se preparar, onde se morar, o que eles fazem? Eles vão inchando as periferias das grandes cidades brasileiras. E então, se nós fizermos uma reforma agrária adequada, as periferias brasileiras tendem a diminuir. E, consequentemente, todos os problemas relacionados à urbanização, à habitação, tendem a ser aliviados. A mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras tendem a ser aliviados, porque essas pessoas vão para o campo e vão ter o que fazer, gerar renda, viver no campo. Então eles dizem que a reforma agrária não é boa só para as famílias que estão cadastradas para receber lotes, e sim para a sociedade como um todo. Pensa nisso. Os movimentos sociais fazem reivindicações que eles entendem que é bom para todos nós. O movimento gay, mesma coisa. Eles dizem que dar direitos civis aos homossexuais vai fazer da nossa sociedade uma sociedade mais democrática, mais aberta à diversidade. Não se trata de, como alguns dizem por aí, de ditadura gay. Não, trata-se de democracia em que todas as diferenças são aceitas. Perfeito? A D está errada. E, finalmente, a E, propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. Não, né? Ético é uma coisa de filosofia em que você tem uma determinação da ação muito clara. Aqui são reivindicações democráticas e a gente não tem como estabelecer um padrão dessas reivindicações. Perfeito? E, novamente, o mesmo problema da A. É o Estado que vai definir o que eles fazem. Se eles vão ser éticos ou não, é problema do Estado. E não são os movimentos sociais que farão o Estado ser mais ético ou não. Perfeito? Então tá lá, ó, só para te dar a resposta, A, C. Maravilha? Sociologia pura, hein, pessoal? Sociologia pura nessa questão. Questão bacana, mas também, né? Existe um cálculo sociológico, Paulo, delicado de se fazer aí para achar a alternativa correta. Mas eu acho que ali, sabe, Leonardo, os verbos que estão aqui, elencam cada uma das respostas, eles já conseguem aí trazer uma possibilidade de resposta ou de exclusão, né? Determinar alguma coisa, então a gente está falando da questão democrática, né? O processo democrático. Privilegiar, então o processo democrático não tem o intuito de privilegiar. Propiciar a adoção, também não. Né? Então algumas questões, eu acho que considerando os verbos, né? Cada um deles, você consegue já... simplesmente não pensar naquela possibilidade de colocar como resposta certa.
Perfeito. E é isso mesmo, Denise. É uma ótima dica para os nossos alunos, né? Leiam com cuidado os verbos das alternativas, porque se você tem um mínimo de noção do que é democracia, diálogo de opostos, ok? Encontro de consenso que privilegia, ou melhor, que aglutina, que contempla também as minorias, opa, então você já conseguiria navegar pela questão de uma maneira muito tranquila, tá bom? Bom, eu tenho poucos minutos, mas dá tempo de a gente resolver uma questãozinha mais fácil que vai envolver meios de comunicação, tecnologias da informação, as famosas TICs, fundamental também para o Enem. Vamos lá? Deixa eu pular então essa questão que eu tenho aqui, ó. Deixo para uma outra hora e trato dessa com vocês. Perfeito, é a 27 de 2011 também. Um volume imenso de pesquisas tem sido produzido para tentar avaliar os efeitos dos programas de televisão. Opa, olha a televisão aparecendo aqui. A maioria desses estudos diz respeito às crianças. Opa, relacionar televisão com crianças. O que é bastante compreensível pela quantidade de tempo que elas passam em frente ao aparelho e pelas possíveis implicações desse comportamento para a socialização. 2 dos tópicos mais pesquisados são o impacto da televisão no âmbito do crime e da violência e a natureza das notícias exibidas na televisão. E o texto aí é do Anthony Giddens, do material didático publicado aqui no Brasil desse célebre sociólogo inglês, amigão do Fernando Henrique Cardoso, Anthony Giddens. Fernando Henrique Cardoso, se você não sabe, é um problema. Nosso ex-presidente, que é sociólogo, professor, foi professor lá da USP, aluno do Florestan Fernandes, um dos mais importantes autores da história da sociologia brasileira. Pessoal, é isso que sociólogo faz, sabia? Entre outras pesquisas, nós pesquisamos esse tipo de realidade. Qual pode ser a influência da televisão no comportamento das crianças? Né? De que modo os meios de comunicação podem impactar na maneira como as crianças vão entender o mundo à sua volta e mais para frente como eles vão agir quanto adultos. A televisão, nesse sentido, se torna um meio de comunicação muito privilegiado nas pesquisas sociológicas, porque, afinal de contas, se tornou um meio de comunicação, né, geral em quase todas as casas. E é muito mecânico das nossas partes chegar em casa no fim do trabalho, no fim da escola e fazer o quê? Ligar a TV, levantar os seus pés e você fica ali, né, inerte, olhando para aquela caixa luminosa. Apesar de que as novas gerações estão mudando um pouco essa realidade com a internet. De todo modo, olha só como a questão prossegue. Vamos continuar lendo ela? Vamos lá. Enquanto você lê aí, só para lembrar o tema do Enem do ano passado, né? Perfeito, que fazia da referência redação, a essa né? questão sociológica que você está falando. Né? Porque na redação do ano passado caiu a publicidade infantil. Né? E nós temos aí uma questão ética muito preocupante, porque de que maneira, será que está certo nós estimularmos de uma maneira tão intensa o consumo por parte das crianças? Né? Que tipo de indivíduo nós estamos criando em uma sociedade que libera a publicidade para pessoinhas que não têm muita experiência de vida? Né? Então, olha só como essa questão é interessante também para você dialogar com a redação. No pouco tempo que me falta, eu só vou finalizar a questão aqui, ó. O texto indica que existe uma significativa produção científica sobre os impactos socioculturais da televisão na vida do ser humano. E as crianças, em particular, são as mais vulneráveis a essas influências. Por quê? Codificam informações transmitidas nos programas infantis por meio da observação? Será que eles codificam assim de maneira tão clara? Adquirem conhecimentos variados que incentivam o processo de interação social? Interiorizam padrões de comportamento e papéis sociais com menor visão crítica? Observam formas de convivência social baseadas na tolerância e no respeito? Apreendem modelos de sociedade pautados na observância das leis? Pessoal, se vocês leram com cuidado, o texto de suporte te encaminha para o quê? Para fazer com que você leia a televisão como meio de comunicação que
pode ter influências nocivas à criança. Por quê? Porque vai socializá-la de um jeito que nós não queremos que elas se socializem, né? Estimulando a violência, estimulando comportamentos antissociais nas crianças, ok? A televisão tem esse poder? Infelizmente tem. Mas o Enem, a gente vai ver isso em outras aulas, também tem o poder de estimular outros tipos de participação. Então tudo depende na maneira como as relações sociais daquela criança vão conceber a televisão. Perfeito? Questão fácil, mas que exige de você um cuidado mínimo do texto de suporte e, como Paulo falou, uma interpretação adequada do comando da questão. Ok? Então é isso, pessoal. Fechamos por hoje. Valeu, Paulo. Valeu, Denise. E fiquem vocês agora, né? Acho que, se eu não me engano, Geografia e Artes. É isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.